Falar em perícia judicial na assistência social, Anderson. Sei que você é um cara que trabalha muito aí, principalmente com a igreja, faz um trabalho bastante voltado. Você já tinha ouvido falar, não? Assistência social, sim, trabalho e tal, mas a perícia. Não? Não. É? E você, Matheus? Também não. Também não? Primeira vez. Olha, eu também não tinha parado para pensar, na verdade, porque a gente, quando ouve falar de perícia judicial, vem muito a questão de crime e outras situações, né? Aí eu vi no perfil da minha amiga Gorete, ao qual eu tive o prazer de conhecer a Gorete aí num convite que me foi feito até pela Beatriz, que estava estagiando ali com o pessoal do CAPS, e a Gorete é assistente social e é perita judicial. Aí eu olhei lá no perfil dela, perita judicial, mas que diacho é esse? Fiz o convite para ela vir aqui para conversar conosco e explicar o que faz um profissional da perícia judicial no campo da assistência social. Tudo bem, Gorete? Boa tarde. Boa tarde. A Gorete que estava nervosa, vamos nada de pegar pesado, porque ela estava bem, embora ela estava falando que já deu entrevista aí para meio mundo, né, ô Matheus? Mas estava nervosa, né? Ô Gorete, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito esse convite. E o que faz um perito judicial na área da assistência social? Então, o perito, ele faz laudos, né? Ele é nomeado pelo juiz, a gente se inscreve lá no TJ, né? No Tribunal de Justiça, faz uma inscrição, faz toda uma avaliação por eles, e daí deixa o nome da gente à disposição. Daí, depois disso, o juiz faz um sorteio, normalmente a gente é escolhido por sorteio, e daí é chamado por ele, é convocado pelo juiz para fazer os laudos. Faz o laudo, faz a avaliação da família, auxilia o juiz, né, nas decisões, né, faz a investigação da família, além do laudo, a gente faz a visita domiciliar, né, emite laudo técnico, e para ajudar nas decisões tomadas pelo juiz, a partir do momento que a gente faz a avaliação, né, dessa família. Quando você traz essa avaliação, você está se referindo, eu imagino, e aqui me vem em mente, sei lá, uma situação, por exemplo, de um caso de guarda de filhos ou até mesmo de crianças que são retiradas ou não da família, é nessa linha? Nessa linha, a gente faz a avaliação de vulnerabilidade social dessa família, né? Faz também a guarda de menores, interdições de bens, também é feito pelo assistente social, e inclusive os BPC, o benefício LOAS, né? A gente faz a avaliação se aquela família tem direito, que às vezes é retirado deles, mas eles têm direito a receber, né? E esse trabalho que se dá a partir do momento que você é convocada, vamos dizer assim, né? Como é que você desenvolve ele? A visita nas casas, nas famílias? Primeiro faz o contato com a família, avisando, informando, agendando um horário para fazer essa visita, né? Nunca sem que a família saiba que a gente está indo lá para fazer essa avaliação. E tem muita situação assim que acaba te chocando ou não? Você já é perita há quanto tempo já, ali? 6 anos. 6 anos. Você já tem uma experiência boa, né? Que tipo de situação que acabou te chocando? Porque ali você tem que ser técnica, né? Você tem que não pode pesar muito o teu lado emocional, né? Normalmente choca bastante assim quando a criança é retirada da família, principalmente por vulnerabilidade social, né? Essa criança vai para uma instituição e a gente vai lá fazer a avaliação e percebe que o amor existia muito grande daqueles pais com aquela criança, mas a vulnerabilidade social fez com que essa criança chegou a, não ao abandono, mas a passar fome, a não ter o que vestir, não ter o que comer, e acabando é retirada pela uma instituição, né? Colocado num lar. E tu tem que avaliar isso, se a família não está conseguindo emprego, o porquê de não conseguir o emprego para poder sustentar aquela criança. Hoje em dia, agora de uns anos para cá, até está sendo mais fácil, porque existem os benefícios nos CRAS, que alguns ainda não sabem. Tem pessoas, como eu trabalho no CAPS, eu atendo pessoas que eu encaminho para assistência diariamente. Como agora eu estou numa função que é mais encaminhamento e não o parecer de passar o benefício, tu vê que não tem muita gente com conhecimento sobre os benefícios que podem auxiliar emergencialmente.
Esse trabalho de vocês é de encontrar, podemos dizer assim, um encontro entre do conselheiro tutelar que foi lá ver aquela família e do próprio assistente social que foi lá verificar, viu que tem uma situação errada, aí o perito vem meio que para ajudar a comprovar e mostrar pro juiz que tem algo errado naquela família? Isso mesmo. Isso é muito normal acontecer, porque muitas vezes a gente fala que o assistente foi lá e a pessoa fala, mas é que o assistente não gostou de mim, ou o próprio conselheiro tutelar não gostou de mim, mas na verdade tem alguma coisa acontecendo naquelas famílias, Com né? certeza. O perito indicado, né, convocado pelo juiz, ele tem que estar totalmente neutro e ter certeza absoluta, sem usar o teu coração naquele momento, né? Tu tem que verificar que não é que o conselheiro não gostou, ou o juiz, muitos dizem, o juiz tirou meu filho, Sim. né? Tu tem que avaliar a situação daquela família num todo, né? Até porque antes de tirar, vocês oferecem ajuda, né? É oferecida ajuda, né? Sim. E quando vocês avisam que vão lá, eles tentam, de repente, mudar? Ah, não, já tá vindo o perito aqui, vamos tentar fazer com que ela não desconfie de nada. Mudar a cena, né? Porque o perito, ele vai ver uma cena, então eles não tentam mudar a cena para... Olha, para te ser bem sincera, até hoje eu não encontrei nenhuma situação, que existe vários peritos, mas eu até hoje não encontrei nenhuma situação que tu tivesse modificada. Teve um caso de uma situação que a mãe era um casal, mulheres, uma era a mãe, a genitora, e essa genitora foi embora e deixou a criança com a outra companheira que não era a mãe, e essa entrou com a guarda, querendo a guarda da criança. Sim. Né? Daí essa situação, assim, foi modificada, com a tua pergunta ali, foi modificada em sentido assim, ela tentou transparecer uma situação na vida daquela criança, tipo, coloriu. Sim. Né? Deu brinquedos, deu presente, deu coisas a mais, que a própria criança com 3 anos, ela veio no momento da entrevista, porque a gente conversa com a pessoa adulta, mas solicita que a criança esteja presente em alguns momentos ali, em algumas perguntas, né? E não que eu fosse entrevistar a criança, mas a criança acabou relatando. Semana passada, até hoje eu ganhei tal coisa. Daí a gente percebeu na entrevista, ali no atendimento, que a mãe, entre aspas, que queria ficar com a criança, que queria a guarda, ela estava manipulando, né, a situação. Mas foi uma situação só, de vários casos que eu já acompanhei. E quer dizer, fácil eu imagino que não seja, não. Como é que é separar essa parte emocional, de, como você disse, de não se envolver realmente? Você vê que a criança, vamos pegar um exemplo desse caso de criança, tem outras situações. Sim. Você vê que existe um amor de fato por aquela criança, mas não tem condição ali. Realmente você tem que fazer um laudo, um relatório para o juiz, porque o juiz não está presente ali. Você está lá, Sim. vendo a realidade do juiz. Não, o juiz está atrás de uma mesa burocrática, ele vai pegar o teu relatório, então ele tem que ser o mais fiel. É difícil de se fazer essa separação do emocional para o racional ali na hora do relatório? Em alguns casos, sim. O que afeta mais, assim, o Gorete? Principalmente quem é mãe, né? Quem é mãe, né? Eu sendo mãe, tem casos que dói. Só que a gente tenta separar, porque é uma profissão, é um trabalho. Como eu já atuo como assistente social há 15 anos, não sendo perita, eu trabalhei em CREAS, CRAS, abrigos para adoção. Então, até quando eu trabalhei em abrigo com crianças de 0 a 12 para adoção, foi mais difícil até do que fazer uma perícia judicial. Por que impacta assim? Às vezes o juiz determina que a criança volte, né? Sim. Pro pai e pra mãe. E você, como assistente social, tu percebe que aquela situação não deve voltar. Que é melhor a criança estar institucionalizada do que estar naquele lar. Mas o que leva o juiz a olhar um relato teu e tomar uma decisão contrária? Claro, evidente, devia fazer a pergunta para o juiz, né? Mas o que você avalia que faz ele tomar uma decisão? Se você foi lá, fez tudo e o juiz determina o contrário, o que pesa nessa hora? Eu acredito que o relato dos pais, porque eles vão lá testemunhar, eles vão lá questionar e querer a guarda, né?
E o juiz não teve na casa, não teve, Sim. né? Então, por isso que hoje em dia é muito respeitado o nosso papel. Nossa função é muito respeitada. A maioria dos casos é dado aval em cima do nosso relatório, né? E quando eu digo até 2 anos atrás, ainda era mais fácil você ouvir. O juiz deu parecer favorável e contrário do perito, né? Mas hoje em dia, de uns 2 anos, 3 anos para cá, já está sendo mais cauteloso. Tipo assim, se eles têm ainda uma dúvida, que eles já vão dar o parecer que fique com a família, eles pedem para a gente reavaliar o caso novamente. Eles mandam uma nova nota com questões que eles ficaram na dúvida. Aconteceu comigo de eles mandarem 20 questões sendo estipulada pelo próprio juiz. Então o juiz ele manda você voltar lá para confirmar, não? Aconteceu. Porque os pais vão lá, vão recorrer, né? Vão querer a guarda do filho novamente. Mas aí você falou que o juiz determinou que voltasse sem você retornar lá para saber se tinha acontecido ou não? Isso não aconteceu, não foi comigo, mas foi com outra perita, uma outra colega, e já aconteceu. Onde o juiz deveria... Não, peraí, a gente vai devolver sim, mas primeiro deixa eu mandar novamente a perita lá para saber se mudou alguma coisa ou não, né? E também assim, normalmente o casal que for separado, o pai tá brigando pela guarda do filho, a mãe brigando pela guarda do filho. Se é na mesma cidade, o mesmo perito vai nas 2 famílias, né? São famílias separadas, vai nas 2 famílias. Se é em cidades, vamos supor, o pai mora lá no oeste, a mãe mora aqui em Santa Catarina. Daí o juiz determina que uma perita de lá faça a perícia, daí junta as 2 perícias, os 2 laudos, né? Os 2 estudos social daquela família, para chegar numa decisão. Mas tem casos demorados. Tem uma perícia que eu fiz perto de Criciúma, já vai para 3 anos que tá rolando. Sim. Tá em segredo de estado, o pai mora lá, a mãe mora em Blumenau e estão brigando na justiça, um não aceita. Tipo assim, eu sou paga pelo Ministério Público, né? Sou da justiça gratuita. Mas tem famílias que um tem um bem maior, eles solicitam uma perita indicada pelo juiz, mas que a família vai pagar. Entendi. Daí é um parecer totalmente diferente, entre aspas. Ele é diferente porque ele está sendo pago por aquela família. Então ela meio que pensa que ela vai conseguir burlar, em sentido, eu tô pagando, eu vou querer... Sim. E já aconteceu de as crianças serem devolvidas e realmente houve uma mudança? Vocês notarem que realmente houve uma mudança e que agora sim eles têm condições de criar os filhos? Isso já aconteceu. Porque daí se mexe, né? Tipo assim, meu Deus, nosso filho, não podemos perder. Aí ele exige uma mudança, né? Sim. Uma mudança da pessoa, do ambiente que está morando, enfim. Sim. Ô, Gorete, a gente tá falando muito de criança, né? Mas tem algum caso também de pessoas idosas? Porque muitas vezes tem muitos filhos que acabam pegando a responsabilidade de cuidar de uma pessoa mais idosa e às vezes num primeiro momento ele acha que é fácil, tá tudo tranquilo, na face da sociedade tá realmente tranquilo, mas lá nos bastidores tem alguma coisa acontecendo. Tem esses casos também de pegar com pessoas idosas que tá acontecendo algo diferente? Tem também. Tipo, de 100, 80% é criança, mas os 20% é idosos, né? Que tem que sair do lar, tem que sair daquela família que tá tendo maus tratos. Daí a gente vai lá, como é avisado, como ele falou antes ali, né? Que eles meio que bulam a situação, mas daí a gente questiona os vizinhos também. Tem perguntas para vizinhos, tem vizinhos que nós não vamos mostrar para o juiz um vídeo ou tal, mas fotos, isso tudo pode ser colocado no processo junto. Porque nesse caso a perícia muda, né? Porque nesse caso muitas vezes o filho tá pegando algum direito que o próprio pai ou o avô, no caso, tá tendo direito, e ele meio que quer ficar com aquele direito, ele meio que vai, como eu posso dizer, maquiando toda a situação, né? Porque muitos idosos, nesse caso é diferente, porque as crianças talvez ela não tenham um discernimento do que está acontecendo, mas aquele idoso, às vezes ele tem o discernimento, mas ele não tem mais talvez aquela nitidez que ele pode ter que ficar só, né? Em alguns casos até a família chega a querer interditar, a maioria das vezes, vou interditar porque ele não tem mais ciência do que está fazendo, não consegue. Ele acredita que vai poder ficar com aquele idoso, por quê?
porque tem o bem, tem o salário, a aposentadoria, né? Já aconteceu, inclusive, de médico querer interditar o pai de 90 anos, dizendo que ele não tinha mais ciência do que estava fazendo. E na real, o idoso era muito ciente, lúcido e orientado. O que ele estava fazendo, ele estava gastando a aposentadoria dele, que era alguns R$1.000 por mês, com festinhas. Olha. Com meninas. 90 anos? Sim, 90 anos. Olha só, 90 anos. O filho queria interditar para poder ficar com essa aposentadoria do idoso, dizendo que ele... E pagou. Esse caso foi uma perícia paga, né? Um estudo social daquele idoso paga. Até então, à primeira vista, a gente viu que ele era lúcido e orientado. Foi recorrido. A gente foi novamente. Daí, na segunda vez, como a perita, ela vai sozinha, ela não tem uma testemunha, né? Sim. Às vezes, a gente até grava, mas para poder transcrever depois o que foi falado. Mas daí foi solicitado uma segunda avaliação, e nessa segunda avaliação, meio que sem avisar. Tal dia, mas não tem horário. E a gente chegou lá, comprovou, ele era lúcido e orientado, a festa existia sim, o gasto existia sim, mas ele estava era feliz, né? Minha opinião, e pro juiz foi até comediante que realmente o idoso estava aproveitando a vida e o filho não queria ficar com... Isso mesmo. Só, rapaz. Deve ter gente comentando aí, deixa o velho ser feliz. Porque é que a gente já fala, tem muitos casos, a gente fala de criança, mas tem o idoso também, que muitas vezes ele tá lá consciente, tá orientado, tem ainda consciência tranquilamente, mas o filho, não, meu pai ou minha mãe, eu acho que ela tá um pouquinho errada, que ela não pode fazer isso, ela não pode gastar com isso, alguma coisa tá acontecendo aí. E vai querer ficar com o dinheiro, talvez, tipo assim, aí daqui a pouco coloca no asilo e fica lá com 50% da aposentadoria do idoso para pagar o asilo e 50% fica para ele, porque tá tudo para ele, tá tudo certo, né? O meu avô, quando era vivo, ele ia no centro da cidade e ele ia para comprar remédio, e aí via alguém necessitado pedindo, ele dava o dinheiro do remédio. Aí chegava em casa, cadê o remédio? Eu dei o dinheiro pra pensando na necessidade lá. Mas tu precisa do remédio? Aí nesse caso, teve que a mãe, a filha, né, que é minha mãe, ir junto para comprar o remédio. Nesse caso, o velhinho, ele é consciente, não, estou me divertindo, tô gastando. Mas para você ver aí qual a importância de ter realmente um trabalho técnico especializado para comprovar isso, né? Sim. Porque senão, coitado do velhinho, tava lá aproveitando a vida e queria dar uma de ligeiro esperto. Gorete, o tempo é nosso adversário, não sei se de repente algum ponto que seria interessante destacar da tua atividade, que a gente acabou não abordando? O termo perito social, né? Ele é atribuído somente para assistente social. Tem que ser formada, né? O profissional tem que ser formado em serviço social. E a gente atua como auxiliar do juiz. Essa é a profissão. Marca lá como perito judicial, né? Mas existe o perito judicial concursado, né? Pelo Estado, e existe o perito judicial, que é o nosso caso, que a gente trabalha como autônomo. A gente é pago pelo judiciário, né, a cada perícia. Sim. Né, cada laudo que a gente faz, cada relatório, daí dependendo do local, né, se é na mesma cidade é um valor, se é fora é outro valor. Normalmente é assim. Legal. Parabéns aí pelo teu trabalho. Olha a importância realmente de uma atividade como essa, que às vezes vai... Eu até ia te fazer uma última pergunta. A gente falou muito de família e está relacionado muito ao teu trabalho em questões familiares. Consegue, por exemplo, identificar uma questão de alienação parental? Você estava falando ali de criança com mãe, pai, porque é uma coisa muito delicada, né? E embora esse termo já não seja tão novo, né? Mas eu imagino que seja uma situação muito difícil de poder se verificar e como é que para a perícia é possível de se identificar isso com facilidade? Normalmente acontece a alienação mais com crianças maiores? Adolescentes, né? Que para poder você identificar é mais fácil também. Porque o adolescente, ele fala, ele tem vez e voz, né? Daí você questionando, ele na frente do familiar, ele é uma coisa, depois se tu... O perito, ele tem que ter jogo de cintura. Sim. Tipo, tá lá, daí depois tu pede, posso ver teu quarto, teus cadernos, teu livro. Tu muda o foco da entrevista, do questionamento. Daí, quando chega no quarto do adolescente, ele muda completamente o roteiro que você tá de perguntas. Ali ele diz, mas o meu pai tá pagando isso. Eu tô colocando pai, né? Mas pode ser a mãe também.
tá pagando isso para não precisar voltar para meus avós. Que teve uma situação até que eu posso colocar, que o pai ficou com a criança, que a mãe faleceu. Sim. Os avós maternos, que criavam a criança enquanto os pais trabalhavam, entraram com o pedido de guarda, né? E ali tem uma alienação parental do pai que nunca teve presente. A criança ficou com o pai, porque é pai e mãe. Sim. Então o direito é do pai, já que a mãe faleceu. A criança foi com o pai, mas a criança adolescente não era feliz lá com o pai. Mas o pai dava isso, dava aquilo, pagava o estudo, botava em colégio particular, em tudo que a criança queria, para que essa criança não voltasse com os avós, que eram pessoas mais humildes, né? Entendi. Tinham condições de criar, mas eram mais humildes para a Eu situação. até te perguntei isso porque eu acompanhei um caso de acusação de abuso sexual de um pai com a filha. Eu acompanhei esse caso de perto, uns anos atrás, e justamente foi o trabalho do psicólogo, de perito, que identificou que aquilo não era verdade. A mãe da criança não aceitava que o pai... enfim, hoje me parece que o pai tem a guarda da criança definitiva, porque a mãe criou uma série de histórias de abuso, enfim, e a criança dizia uma coisa e depois dizia outra, e graças a esse trabalho de perícia, de psicólogo, tudo que conseguiu se identificar e ele provar que ele não era culpado daquilo, né? Então vê a delicadeza de um caso como esse. Gorete, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. 12:48. A entrevista aí com a Gorete vai estar no nosso site também. Se você quiser acompanhar, você que chegou agora, volta aí no canal no YouTube que vai estar em detalhes.